Brené Brown é uma pesquisadora americana que certa vez foi fazer uma palestra na TEDx, um programa bastante conhecido de compartilhamento de ideias, e olha só, a palestra dela alcançou 45 milhões de visualizações. Eu não sei se vocês têm ideia do que é isso, mas isso é absolutamente um fenômeno. Uma das palestras mais assistidas do mundo, 45 milhões, não só isso. Ela escreveu alguns livros, e dentre os livros que ela escolheu, 6 estão na lista dos mais vendidos do The New York Times. Uau! O que essa pesquisadora buscou conhecer melhor que atraiu tanto a atenção do mundo? Sabe o que? Ela estudou por que nós lidamos de uma forma tão difícil com as nossas imperfeições. Por que nós temos tanta dificuldade de, por exemplo, sermos criticados, logo inventando uma desculpa ou uma justificativa? Por que nós temos tanta dificuldade de, quando vemos que nós erramos, de lidar com isso? Por que aquilo fica nos atormentando e nos castigando por tempo? Por que nós temos dificuldade, inclusive, de criticar as pessoas com equilíbrio? Tudo isso ela pesquisou. E ela chegou a uma conclusão muito importante, de que, na verdade, todos esses comportamentos que eu falei, e mais outros que nós também temos, por exemplo, a nossa relutância em assumir coisas novas, novas iniciativas, em nos arriscarmos, a nossa dificuldade em expormos as nossas ideias em público, aliás, daqui a pouco nós vamos testar isso, elas também têm esse mesmo motivo. Nós temos medo de não sermos bons o suficiente. Pessoal, entenda isso. A gente não tem simplesmente medo de errar. A gente tem um medo muito maior interligado a isso. Nós temos medo de não sermos bons o suficiente. Eu, como missionário, não tenho só o medo de errar no exercício aqui do meu trabalho, da minha ocupação que eu amo. Eu tenho medo de não ser um missionário bom o suficiente. Eu não tenho só medo de errar como pai, eu tenho medo de não ser um pai bom o suficiente. Todos nós temos esse sentimento de insuficiência que toca em algumas áreas da nossa vida mais forte do que outros, mas todos temos. Por exemplo, a Brené Brown fala uma coisa interessante: mulheres têm uma tendência maior de não se sentirem boas o suficiente na área estética, de não se sentirem bonitas ou magras o suficiente, algo que os homens não atingem tanto. Homens, por exemplo, já têm uma área mais sensível, eles têm mais receio de não se sentirem fortes o suficiente, algo que talvez não pega tanto as mulheres. Isso não varia só conforme o nosso sexo, também varia conforme a nossa história de vida. Talvez você vai ter um sentimento, uma sensibilidade maior a não se sentir um profissional bom o suficiente, ou uma esposa boa o suficiente, ou algo do tipo. Mas todos nós temos isso dentro da gente. Por quê? Porque isso está ligado ao nosso maior medo. O medo de não sermos aceitos, valorizados e amados. Esse é o nosso maior medo interior. Entenda o seguinte: a maior experiência interior que a gente pode ter é nos sentirmos aceitos e amados. Imagina que hoje, por exemplo, você descobriu que aquela mulher ou aquele homem que você tanto ama também te amam. Como é que você vai se sentir? Você vai ter um sorriso no seu rosto que eu duvido que alguém consiga apagar. Você pode ir até para uma reunião chata na sua empresa, mas você vai terminar o dia feliz, porque é uma experiência incrível se sentir amado. Imagina que hoje, seu filho adolescente chegou para você e disse: pai, eu entendo, mãe, eu entendo por que vocês davam tantas regras, tantas consequências e tantos castigos para mim. Eu entendo que foi tudo por amor, e eu agradeço todas as vezes que vocês brigaram comigo, e eu também vou amar vocês para sempre. Se seu filho adolescente de 15 anos falar isso, você ganhou o dia, não ganhou? Nada mais vai tirar o sorriso do seu rosto. Porque a experiência de ser amado, aceito e valorizado é uma das experiências mais extraordinárias da nossa existência. Mas a experiência de ser rejeitado é uma das mais dolorosas. Imagina, por exemplo, uma criança que se sentiu rejeitada pelos pais na sua infância. Ela vai carregar dores e marcas para a sua idade adulta que precisarão ser tratadas, e isso será difícil. Imagina, por exemplo, como é que é um adulto que se sente rejeitado, por exemplo, pela sua esposa, pelo seu marido, de repente até através de um divórcio, ou no término de um namoro, ou por um amigo que de repente não me convidou para algo, ou me deixou de lado. Isso dói, não dói? Tem uma frase de uma música que diz: porque um joelho ralado dói bem menos do que um coração
partido. Por quê? Porque a dor de um coração partido é uma das maiores dores que a gente sente. Então o que a Brené Brown disse é o seguinte: nós não temos simplesmente medo de errar. Nós temos medo de não sermos bons o suficiente para sermos aceitos, amados e valorizados. Comentei com quem estava aqui semana passada que alguns dias atrás nosso filho chorou porque foi corrigido, mas ele não se acalmou. Logo eu fui conversar com ele para ver o que estava acontecendo. Ele tem 6 anos. E ele chorando, ele disse: papai, é que eu não sou um bom menino, vocês não vão gostar de mim. Não foi só ser corrigido. Por que doeu? Porque ele tinha medo de não ser bom o suficiente para ser amado. Eu, como pai, na verdade, eu tenho medo de não ser bom o suficiente para ser amado pelos meus filhos e aceito pelos outros pais. Eu tenho medo de não ser um profissional bom o suficiente para ser bem visto pelos meus colegas, pelas pessoas ao meu redor. Por isso a gente tem tanto medo de errar. Por isso a gente tem tanta dificuldade de assumir os nossos erros. Nós temos medo de não sermos bons o suficiente para sermos amados. E se a gente entendeu isso, a gente entende que nós não resolvemos o problema acreditando que nós somos bons o suficiente. A Brené Brown, ela fala algo muito interessante que marcou no livro dela. Ela diz o seguinte: autoaceitação, aquele negócio de acreditar que eu sou bom o bastante, sou bom o suficiente, aprender a me amar e me aceitar, é algo importante. Mas ela diz, mas não resolve o problema. Porque mais cedo ou mais tarde a gente percebe os nossos erros. E mais cedo ou mais tarde, ela vai dizer, isso não é uma grandeza pessoal, é relacional, só relacionamentos curam. Então a única forma, olha só, isso aqui é importante. A única forma de nós lidarmos com leveza com os nossos erros é se nós entendermos que nós somos amados apesar deles. Isso é um consenso. Se você perguntar para qualquer psicólogo ou analista de comportamento humano, o que deixa uma criança segura? O que faz com que uma criança seja segura o suficiente para treinar coisas novas? Se arriscar, mesmo que erre. O que deixa uma criança segura o suficiente para lidar com os seus erros de mais leveza? Qualquer psicólogo vai ser o nome dizer, amor incondicional. Se ela se sentir amada incondicionalmente, apesar dos seus erros, apesar das suas imperfeições, ela vai aprender a ter segurança, ela vai aprender a lidar com mais leveza com a vida. Isso é o central, não só para uma criança, para um adulto também. Mas sabe qual é o problema? O problema é que nós precisamos nos sentir amados, mas todas as pessoas nos amam de forma imperfeita. Sabe por quê? Porque elas também são imperfeitas. Mesmo o melhor marido ou namorado do mundo vai esquecer uma data importante e vai fazer com que sua esposa ou namorada se sinta deixada de lado. Mesmo a melhor esposa do mundo vai chegar em casa mal-humorada por alguma outra coisa e vai descontar sua raiva no seu marido ou nos seus filhos. E agora estou vendo talvez algumas cotoveladas. Mesmo o melhor chefe do mundo, mesmo o melhor pai do mundo, mesmo o melhor amigo do mundo vai falhar em algum momento e vai fazer com que a gente se sinta de alguma forma desprezado. E aí a gente acaba vivendo assim, correndo atrás da aprovação dos outros, enchendo a nossa agenda, fazendo muita coisa, tentando fazer da forma perfeita, sendo mais perfeccionistas possíveis, para que lá no final a gente consiga de alguma forma ganhar a aprovação das pessoas, ganhar o aplauso dos outros, que a gente se sinta agora sim, eu sou digno de ser amado. Eu sou um marido bom o suficiente para ser aceito pela minha esposa. Um profissional bom o suficiente para ser admirado pelos outros. Bom, não existe amor. Aliás, a gente poderia dizer que para a gente ter coragem para ser imperfeito, nós precisamos de um amor perfeito que nos sustente. Só que isso não existe. Mas, na verdade, existe sim. Olha só, o que um dos grandes líderes da igreja cristã do primeiro século, chamado João, e era um dos discípulos mais próximos de Jesus, certa vez ele escreveu: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. O que João está dizendo é que existe um amor perfeito, que pode fazer com que a gente se sinta completamente, definitivamente aceitos, que pode fazer com que a gente se sinta completamente, definitivamente amados e valorizados, e que resolva essa questão e pode trazer de uma vez por toda leveza para a nossa vida. Vocês lembram que uma vez Jesus falou que se alguém, uma pessoa com quem ele estava conversando, tomasse a água que ele desse, nunca mais teria sede? É disso que ele está falando.
Esse perfeito amor expulsa o medo, conforme João. E aí ele vai, na mesma carta e no mesmo capítulo, ele explicar um pouquinho de onde vem isso e como isso acontece. Ele diz assim, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. É nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Esse texto começa dizendo então que esse perfeito amor, ele vem de Deus. Ele usa até uma frase que você já deve ter visto em muitos adesivos: Deus é amor, já viu? Logo depois, ele diz o que é o amor de verdade a partir daquilo que Deus faz. Sabe o que isso significa? Quando a Bíblia fala que Deus é amor, isso não significa que Deus é igual às experiências de amor que nós já tivemos, porque elas são imperfeitas. Mas significa que quem Deus é, define o que é o amor de verdade. Não é a nossa experiência de amor que define quem é Deus. Quem Deus é, define o que é o amor de verdade. E ele diz, o amor perfeito, de verdade, a gente pode ver ele pelo fato de Deus ter dado o seu único Filho por nós, como sacrifício pelos nossos pecados. Ah, George, essa é velha, né? Essa a gente conhece desde que a gente é pequeno. Não é, pessoal. É a maior grandeza da história. E eu queria explicar isso para vocês com um pouco mais de detalhes. Na teologia, a gente explica isso através de 3 más notícias e 3 boas notícias. Para ficar de uma forma bem didática. Até acho que vocês vão sair daqui lembrando. 3 más notícias. Primeiro, a Bíblia vai dizer que nós somos pecadores. Todos nós. O que significa que nós fomos criados por um Deus amoroso para viver junto com Ele. Mas em algum momento da história da humanidade, os nossos primeiros pais romperam com Deus. Eles não quiseram viver a vida que Deus fez como Deus queria que eles vivessem. Então eles romperam esse relacionamento porque queriam viver a vida do seu próprio jeito, algo que a gente ainda faz muito hoje, vivendo a vida do nosso próprio jeito. Não dá tempo para estar com Deus, para viver com Deus, eu quero viver como eu mesmo quero. Isso se chama pecado. É uma quebra do relacionamento com o nosso Criador. E isso é sério. Na criação, só 2 criaturas falharam em cumprir aquilo pela qual foram criadas por Deus, nós e os anjos. A consequência por nós nos desconectarmos do Deus da vida é a morte. E a Bíblia fala que morte no sentido triplo. Primeiro, a morte entra no mundo por causa disso, antes ela não estava. Segundo, nós vivemos também a morte eterna, ou seja, pesa sobre nós uma consequência eterna, vivermos eternamente separados de Deus. O inferno, aquilo que a Bíblia chama de inferno. E a terceira é uma morte espiritual, ou seja, viver com uma sensação de que falta algo na vida. Você já sentiu isso? Parece que alguma coisa está escapando, parece que deveria ter alguma coisa a mais que eu não tenho e essa sensação não vai embora. Bom, terceira e última má notícia, ufa, né? É que não há nada que a gente possa fazer para consertar isso. Ah, mas se eu for uma pessoa boa, não resolve. Se eu compensar, não resolve. Sabe por quê? Porque isso funciona como um crime na justiça de Deus. E nenhum crime, nem na nossa justiça poderia ser compensado. Uma pessoa que rouba um banco não pode fazer uma doação e sair impune. Não dá para compensar um crime. Nós também não conseguimos compensar o nosso pecado com nenhuma boa ação. E por mais que a gente fizesse coisas boas, isso não resolveria a situação e não consertaria o nosso relacionamento com Deus. Mas, vem as 3 boas notícias. Deus permanece nos amando, apesar do nosso pecado, apesar da nossa rebeldia, apesar da gente viver a nossa vida sem dar bola para Ele, apesar de nunca dar tempo para a gente estar com Ele, apesar de Ele nos amar tanto e a gente acabar rejeitando Ele inúmeras vezes, Deus permanece nos amando. Não só isso. Ele entra na história. Nenhuma mitologia, religião ou crença chegou a esse ponto de afirmar o que o cristianismo afirma. Algumas crenças antigas acreditavam que Deus ou os deuses podiam entrar na história se tornando como um ser humano, mas eles ainda continuavam sendo deuses, invulneráveis, poderosos. Mas a Bíblia vai dizer que Deus se faz um ser humano se tornando vulnerável, abrindo mão de toda a sua glória, por amor, e chega ao ponto de morrer pelos nossos pecados, porque quando Ele faz isso, Ele está pagando a nossa conta. Quando Jesus morre na cruz, última boa notícia. É como se diante de um tribunal,
Nós estamos prestes a ser condenados à morte. Não há mais nada o que fazer, já foi comprovado o juiz, só falta dar a sentença. De repente alguém levanta e diz: eu assumo a culpa. Fui eu. Eu vou preso no lugar dele. Mas a sentença é a morte, então eu morro no lugar dele. É isso que Jesus está fazendo. E ele ressuscita no terceiro dia, nos trazendo não só o perdão dos nossos pecados, mas nos mostrando que ele estava disposto a nos dar aquilo que ele tinha conquistado com a sua perfeição. A vida eterna. O direito de fazer parte da família de Deus e ser chamado filho de Deus. O que Jesus faz na cruz basicamente é trocar de lugar conosco. Ele assume a nossa culpa, para nós assumirmos toda a sua riqueza. Você não precisa ser perfeito, eu não preciso ser perfeito. Sabe por quê? Porque Jesus foi perfeito no nosso lugar. Bom, 3 más notícias. Somos pecadores, a sentença é a morte, não há nada que poderíamos fazer para consertar isso. Mas Deus permanece nos amando, Deus entra na história e assume a nossa dívida para nos dar de presente a eternidade. Essa é a mensagem de Jesus, isso é aquilo que nós comemoramos na Páscoa essa semana. Mas eu queria fazer isso tornar-se um pouquinho mais vivo para vocês. Aliás, então se a gente entende isso, a gente entende que essas são as características de um amor perfeito. Um amor perfeito ama quem não merece. No caso, que Jesus fez por nós. Um amor perfeito ama quem não o ama. Um amor perfeito ama sem precisar de amor. Não faz isso por carência, não faz isso porque precisa de amor em troca. Um amor perfeito tem iniciativa. Vai ao nosso encontro. Um amor perfeito dá o que tem de mais precioso. Seu único filho. Um amor perfeito não desiste. Ninguém no mundo tem um amor como esse. Pais e mães, talvez é o que mais se aproxima. Por isso também Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. É o que mais se aproxima. Mas mesmo o amor de um pai e de uma mãe ainda é um reflexo do amor perfeito de Deus por você. Uau! Quem já viu essa história? Milagre na cela 7. Vou dar um rápido apanhado para quem não viu. Conta a história de Memo, que é esse rosto maior na imagem. Ele tem deficiência mental e é um querido de uma pessoa. Ele tem uma filha que está ali ao seu lado e ele acaba por estar no lugar errado e na hora errada, ele acaba se envolvendo no homicídio de uma menina. Ele não foi culpado de forma alguma, ele tentou ajudar inclusive, mas ele acabou sendo acusado e condenado por aquele homicídio, sendo inocente. E ele vai preso na cela 7, que dá nome ao filme. E lá os seus companheiros de prisão, que eram reais criminosos, percebem que ele era tão bondoso, tão querido, que era impossível ele ter cometido aquele crime. E percebem que ele era inocente, então eles começam várias tentativas para tentar inocentar e soltar ele de alguma forma. Eles tentam uma defesa, depois tentam uma fuga. E no final das contas, não existe nenhuma forma de soltar ele. Então um deles tem uma última ideia. A única forma da gente soltar ele é se um de nós assumirmos a sentença dele e morrermos no lugar dele. E na hora H, quando o Memo está no corredor da morte, indo para a sua forca, eles conseguem fazer com que um prisioneiro deles, culpado, entrasse no lugar do Memo e morresse no lugar dele. E isso faz com que ele saia livre da prisão. Uau! Sabe, quando eu vi esse filme, honestamente, eu chorei. Eu me emocionei muito. Quem viu aí chorou também? Vamos lá. Aí, ó. Então, se quer chorar, uma recomendação de filme. Sabe por que a gente se emociona? Porque é incrível você ver uma história de amor assim. A gente fala de um amor perfeito que dá a vida pelo outro. Mas quando a gente vê isso acontecendo, é algo grandioso demais para a gente perceber. Alguém deu a vida por outro. Agora eu quero que você faça o seguinte exercício comigo. Imagine por um momento que não é o culpado assumindo a culpa do inocente. Imagina por um momento que é o contrário. O inocente assumindo a culpa pelo culpado. E imagine que não é uma forca, uma sentença que de repente se resolve em alguns minutos, mas é uma sentença de cruz que se resolve em horas. Não é um ato
particular e privado que acontece numa prisão, mas algo público que acontece na frente de uma cidade inteira para humilhar. E agora imagina que esse inocente é Jesus e o culpado é você. Isso é o que ele fez. Esse é o perfeito amor dele por você, por mim, por nós. Will Smith, alguns anos atrás, protagonizou um filme chamado 7 Vidas, que conta a história de um homem que acabou se envolvendo num acidente de trânsito que tirou a vida de 7 pessoas. Culpado por isso, ele resolve de alguma forma salvar 7 pessoas, e ele seleciona as pessoas que ele achava que mais mereciam, e ele começa então a salvar essas vidas. Uma delas, por exemplo, ele doa um rim para uma pessoa que estava precisando urgentemente, e assim ele vai. Quando ele chega na última, ele encontra uma moça, e algo inesperado acontece, ele se apaixona por essa moça. Bom, e algo então, apaixonado por essa moça, ele chega a uma conclusão, ele percebe que ela era cardíaca, estava prestes a morrer, e que de duas uma, ou ela morreria, ou ele poderia morrer no lugar dela. E no momento mais intenso do filme, ele decide doar o próprio coração para ela. Você já consegue imaginar o que é isso? Naquele momento, ele está doando o próprio coração, porque sabe que é ou ela ou ele, e ele doa o seu coração e morre no lugar dela. O que Jesus fez foi isso. Ele olhou e percebeu, ou eu morro, ou eles vão morrer para sempre. Então eu vou. Esse é o perfeito amor de Jesus por você. Uau! Mas isso não pode acomodar a gente? Não. Brennan Manning, que é um padre americano, ele escreveu sobre isso. Esse foi o grande tema dele, o amor de Deus por nós. E ele fala justamente, será que esse amor não pode nos acomodar então? Olha, Deus me ama, né? Ama apesar dos meus erros, apesar das minhas imperfeições. O que ele diz é o seguinte, não poderia isso estar mais longe da verdade. O amor é um estímulo muito superior à ameaça e à pressão. O que ele quer dizer é que se a gente entende o quanto Jesus nos ama, o quanto isso nos impacta de uma forma extraordinária, isso vai ser a maior força transformadora da nossa vida. Nada vai nos impulsionar mais a mudar, a sermos melhores, a tentarmos amar as pessoas de um jeito diferente do que isso. O apóstolo João também escreve isso de forma semelhante. Depois ele disse, sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele, olha só. Ou seja, se a gente confia em Deus e vivemos com Ele, Deus agora vem morar em nós. E olha só o que Ele diz, à medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Essa é a palavra, perfeito. A gente começa a amar mais, mesmo quem não merece, mesmo quem não nos ama, mesmo quem tem dificuldade. A gente começa a dar os primeiros passos, a gente começa a amar como Jesus fez conosco. Sabe por quê? Porque a gente não depende mais do amor dos outros, a gente tem o maior amor do mundo para nós. Não é só uma teoria. Não é algo só que a gente lê e entende. É algo que a gente sente e experimenta. E que se a gente conseguir viver, se Deus nos der a graça de vivermos, a nossa vida vai se tornar incrivelmente mais leve, corajosa. Então o que nós vimos até agora é o seguinte, precisamos de um amor perfeito. Só podemos encontrá-lo em Deus. Viver a partir desse amor muda a nossa vida. Ok? Não tem como a gente entender esse amor e viver do mesmo jeito. Aquela pessoa, aquelas duas pessoas que eu citei nos filmes, quando elas entendem que alguém deu a vida por elas, quando elas entendem que alguém fez isso, não dá para viver. Imagina que você sabe que alguém doou o coração por você. Você já imaginou isso? Imagina você perceber que alguém foi executado no teu lugar. Você conseguiria viver do mesmo jeito? Aposto que não.
Não dá para a gente saber que o próprio Deus fez isso por nós e a gente continua a nossa vida amanhã como se nada tivesse acontecido. Não dá. Se isso acontece, se amanhã ou se hoje de noite a gente continua a nossa vida como se nada fosse, nada, significa que a gente não entendeu a grandiosidade disso. De acordo com a Bíblia, só tem uma forma da gente responder isso de forma adequada. São 3 boas notícias, 3 más notícias, 3 boas notícias e uma decisão. Pensa comigo. Se Deus me fez, eu devo minha vida a Ele, certo? Mas se além disso, Ele me salvou de uma morte eterna, de uma consequência eterna que eu não tinha como escapar de outra forma, mas Ele deu o preço mais alto para me salvar, significa que Ele comprou a minha vida novamente, certo? Salvou a minha vida novamente, certo? Se esse Deus, se eu devo a minha vida a Ele, não uma, mas 2 vezes, a única coisa que eu posso fazer agora é dobrar os meus joelhos e dizer: a minha vida é tua, devo minha vida a ti. Se existe um Deus que me ama tanto assim, que além de ter me criado, ainda fez tudo isso para me salvar, então a única coisa que eu posso fazer é deixar que Ele comande a minha vida daqui por diante, que Ele seja o Senhor da minha vida não é mais minha, é dEle, Ele comprou, Ele pagou. Então a gente fala que essa primeira decisão é deixar que Deus seja o Senhor da minha vida. Essa é a primeira decisão, e uma decisão muito importante que a gente precisa tomar. Significa dizer: Deus, não quero mais viver do meu jeito, quero viver do teu. Deus, não quero mais fazer as coisas da minha maneira, quero fazer da tua maneira. Não quero mais fazer da minha forma, quero fazer da tua forma. Minha vida é tua, a tua vontade é o mais importante para mim. Segunda decisão é realmente fazer de Jesus o meu Salvador, acreditar que a minha salvação e tudo mais agora vem dEle. E uma coisa que eu entendi, eu demorei anos para entender, e eu espero que vocês não demorem tanto tempo, é que ter Jesus como nosso Salvador não significa simplesmente acreditar que Ele me salvou do inferno também, mas é mais do que isso. Sabe por quê? Porque se você acredita que Jesus te salvou do inferno, ótimo, mas você continua trabalhando porque você quer mostrar o teu valor, você continua querendo mostrar que você é alguém através da tua conta bancária, se você tenta mostrar que você é alguém através do teu desempenho ou agradando as outras pessoas, você ainda está tentando ser o seu próprio Salvador. Ter a Jesus como Salvador significa acreditar que eu tenho um valor inestimável, que eu sou alguém pelo amor dEle, por aquilo que Ele fez. Eu sou alguém não porque eu cheguei no patamar X na minha carreira, mas eu sou alguém porque um dia o Filho de Deus desceu do céu, morreu numa cruz no meu lugar e me fez filho de Deus. Eu sou alguém. Bom, Jorge, você falou que é uma decisão só. Falou 2 coisas. As 2 estão interligadas inseparavelmente. Jesus será o nosso Salvador quando Ele for o nosso Senhor. Quando nós fizermos o caminho inverso do que os nossos primeiros pais fizeram no Éden. Jesus será o nosso Senhor quando Ele for o nosso Salvador, porque enquanto eu acreditar que o meu trabalho, que a minha carreira, que a minha família, que o meu status, que aquilo que eu faço ou compro vai me trazer significado e sentido, é o meu trabalho, é a minha carreira, é aquilo que eu faço e compro que vai ser o meu Senhor, não Deus, não Jesus. Ele será o meu Senhor quando Ele for o meu Salvador. Ele será meu Salvador quando for o meu Senhor. E agora eu queria te perguntar, aliás, Jorge, você falou que é uma decisão que começa um processo, por quê? Porque a partir dessa decisão, você começa um relacionamento com Deus, onde gradativamente tudo isso vai se tornar mais real. Você vai buscar cada vez mais saber da vontade dEle, vai fazer da vontade dEle a tua prioridade, vai fazer do entender a vontade dEle o central da sua vida. E gradativamente, o amor dEle vai se tornar cada vez mais real no teu coração. Como é que está a tua vida? Como é que está o teu coração? Você poderia dizer que Jesus é o teu Senhor e Salvador? Você poderia dizer realmente isso?
Mesmo que você já esteja numa igreja há anos, você poderia dizer isso. Nós vamos fazer agora 2 orações. A primeira oração, eu vou fazer com quem deseja dizer isso para Deus. A partir de hoje, Senhor, eu quero que seja o Senhor e Salvador. A partir de hoje é para valer. E a segunda oração eu quero fazer com pessoas que de repente já caminharam próximas de Jesus, entenderam o seu amor, entregaram sua vida, mas se distanciaram por algum motivo. Enquanto eu faço essa oração, quem quiser pode repetir ela. Combinado? Vamos fechar os nossos olhos. Se coloque em oração. Silencie o seu coração e agora pense que só está você e Deus, diante desse imenso e magnífico amor. Se você deseja hoje tomar um passo de fé e convidar esse Jesus para realmente ser o Senhor e Salvador da sua vida, repete comigo. Querido Deus, muito obrigado pelo teu amor. Amor que eu não consigo compreender, mas que eu quero viver. Me perdoa pelo meu pecado, por eu ter vivido longe de Ti, por não ter Te dado o lugar que Tu realmente merecias. A partir de hoje, quero que Tu sejas o meu Senhor. Minha vida é Tua. Também quero que Tu sejas o meu Senhor, meu Salvador. Confio que a minha salvação, meu valor, minha identidade vem de Ti. Traz paz para o meu coração, traz leveza para a minha alma. Que o Teu amor possa provocar a transformação mais profunda da minha vida. Que eu consiga amar cada vez mais como Tu amas. Amém. Aqueles que de repente por um momento se afastaram de Deus durante a sua vida e querem talvez refazer esse compromisso, podem orar junto comigo repetindo aquilo que eu vou falar. Senhor Deus, me perdoa, porque mesmo conhecendo o Teu amor, eu me afastei. Perdoa, Senhor, porque eu deixei que outras coisas me separassem de Ti e se tornassem mais importantes do que a Tua presença. Mas a partir de hoje, Senhor, eu quero refazer o meu compromisso. Quero que Tu sejas o Senhor da minha vida. Ela é Tua, toma em Tuas mãos e me guia conforme a Tua vontade. Seja o meu Salvador e que o meu coração repouse completamente no Teu amor. Em Teu nome. Amém.